aqui. Cadê tu? Tá aqui. Beleza? Ah, tá faltando eu compartilhar a tela. Vamos lá. Então, revisando essa parte agora de medidas separatrizes, medida de dispersão e diagrama de caixa, tá? Vamos entender isso aí. Essas medidas separatrizes são medidas que, na verdade, elas vão ocupar uma certa posição no conjunto de dados, mas esse conjunto de dados tem que estar o quê? Ordenado. Então, essa medida é para separar os dados, né? Baseado em quê? Em um conjunto de partes iguais. Então, por exemplo, se eu quero separar os dados que eu tenho em duas partes iguais, lembrando que os dados devem estar organizados, né, numa sequência para números, né, valores, eu tenho uma mediana. Então, simplesmente eu passo um valor aqui no meio que vai dividir as duas partes iguais. Esse valor da mediana não necessariamente vai ser o valor de um conjunto de dados aqui. Tá? Não vai ser necessariamente o valor de um número que está no conjunto de dados aqui. Basicamente, se você tem um conjunto de dados número ímpar, isso vai acontecer. Porque se você tem 11 números, 5 números vão ficar para um lado, 5 números vão ficar para o outro, e o número do meio é o número que vai, digamos assim, identificar o valor da mediana. E vai ser um número do conjunto de dados. Mas se você tivesse um número par, a mediana simplesmente, de forma prática, vai ser a mediana de forma prática vai ser a média do maior valor da primeira parte. A primeira parte tem os menores valores, vamos considerar assim. Então vai ser a média do maior valor dessa primeira parte com o menor valor dessa segunda parte, né? Simplesmente isso. Esse mesmo raciocínio vai sendo aplicado às demais possibilidades de divisão do conjunto de dados, né, em partes iguais. Um muito utilizado é o quartil, o qual você chama de Q1, Q2, Q3. Q1, você tem o que? 25% dos dados abaixo aqui e 75% dos dados acima do Q1. Isso é uma regra. Basicamente, o Q1 é a mediana da primeira parte. O Q2 é a própria mediana e o Q3 é a mediana da segunda parte da mediana. Certo? O que você precisa aqui é compreender isso aí, essa estratégia. Imagina aí, às vezes você diz assim, eu vou transformar, vamos dar um exemplo bem básico, né? Eu vou transformar as notas dos meus alunos em categorias A, B, C e D, um exemplo. Ou A, B, C, D e E, tanto faz. Mas aqui é A, B, C e D, que fica mais fácil. Aí você diz assim, eu não quero dar nota ao aluno, né? De fato, se ele tirou 8, 9, 10, eu quero dar que ele está em um certo grupo. Eu poderia simplesmente dizer, se você tirou de 0 a 2, de 2, e assim por diante. Tá? Mas existe uma forma aí, porque mesmo assim, se o aluno tirou A, ele vai saber que tirou de 8.1 a 10. Né? Ele já vai saber que pelo menos está naquele intervalo ali. Mas se eu quiser categorizar, por exemplo, os alunos, não pela nota assim, A, B, C, D, mas por grupos, né? Grupo dos alunos que tiraram maior nota, grupo dos alunos que tiraram segunda maior nota, grupos dos alunos 3 e os alunos 4. Eu quero dividir em 4 grupos. Por exemplo, eu posso pegar todas as notas dos alunos e calcular o Q1, que é o quartil 1, e dizer todo mundo que está abaixo do quartil 1 vai ser do grupo 4. Né? E o Q1 não necessariamente você vai dizer, professor, é 2,5, né? Não, vai depender da nota dos alunos. Se todos os alunos tiraram 7, 8, 9, 10, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 7, só nota alta. O Q1 vai ser quem está com 7, quem está com 8, 7,5. Né?
Vai depender. Então eu vou estar ali dividindo os alunos em 4 grupos, que seriam o grupo, né, vamos dizer assim, categoria A, B, C e D, para que eu possa trabalhar melhor com os alunos, por exemplo, que tem da categoria D, que está tendo mais dificuldade. Né? Usar o pessoal que está tirando A, da categoria A, para fortalecer a turma que está no D, juntar, por exemplo, fazer pares. Por exemplo, vou fazer trabalho. Vou fazer um trabalho de pares. Então você que está no grupo 4 só vai poder fazer um par com alguém que está no grupo A, no grupo 1. Um exemplo, está vindo na minha cabeça aqui. Porque o cara do grupo 1 ele já tem mais conhecimento e ele vai ajudar o do grupo 4. Para ele não vai fazer o trabalho só, né? Claro, mas um exemplo, né? Já o do 2 com o do 3, que são pessoas ali que já estão com medianos, né? Já estão ali nesse grupo aqui, ó. Né? Então abaixo do Q2 e acima do Q1, ou abaixo do Q3 e acima do Q2. Então está nesse meio aqui. Né? Então assim, são várias formas. Né? Se você pode dividir em 10 partes iguais, você vai chamar de decis. Em 100 partes iguais, você vai chamar de percentis. Tem uma fórmula para você calcular isso, tá? Eu não vou cobrar de vocês, se não faz parte de um analista. O curso aqui é um curso de fundamentos e análise de dados. Então esse curso, ele não, primeiro que se ele é fundamentos, eu não preciso ir à fórmula, você entender, calcular, até porque todas as ferramentas já te dão isso aí. Então assim, aqui eu mostro, e na aula gravada mesmo, que está disponibilizada, eu mostro como calcular e explico isso aqui. Se você tiver curiosidade, é interessante. Você saber como calcula, né? Por exemplo, como é que eu calculo o quartil 1? Eu multiplico 0,25. Né? Na verdade, quando eu digo aqui que 25% dos dados é a explicação, é menor ou igual do que Q1. E Q1 é 0,25 vezes N mais 1. Né? Na verdade, quando você calcula isso aqui, você vai utilizar esse resultado aqui de posição, essa posição aqui do Q1. Se N, por exemplo, é igual a 11, como eu falei, vai ser 0,25 vezes 12. Que vai dar o quê? 3, né? É 1/4 vezes 12. É 12 dividido por 4, é 3. Então, posição vai ser 3. Aí você vai pegar esse posição e vai fazer o quê? Ó? Vai ordenar os dados, né? E você vai usar isso aqui, ó. IP, essa variável aqui, esse valor IP, é a parte inteira de P, e FP é a parte fracionária de P, caso exista, né? Então, por exemplo, naquele caso ali, P é a posição, tá? Essa posição aqui. Naquele caso ali de 12, a posição deu quanto? A posição deu 3, não foi? A parte inteira desse número 3 é quanto? É 3. E a parte fracionada é 0. Nesse caso aqui, ó, se eu tiver 8 elementos, quem é P? É 0,5. No caso aqui, porque eu quero calcular o segundo quartil, né? Estou calculando a mediana. Vezes 9, que dá 4,5. Então a parte inteira seria 4 e a parte fracionária é 5. 0,5, né? Então, é só jogar nessa fórmula. X de IP, que é a parte inteira, que é IP, ó, a parte inteira, 4, né? Por isso que é x4 aqui, ó. Parte inteira não é 4. No outro exemplo que eu dei com 12, e se eu quero calcular, por exemplo, o quartil 1, né? Parte inteira seria 3 e a parte fracionada 0. Mas nesse caso aqui, ó, a parte fracionada, quanto é? 0,5. Não é esse valor? 0,5? Então é FP, ó. Vezes quem? Bota na fórmula. X de IP mais 1, ou seja, quem é X de IP? IP não é 4, quem é X de 4 mais 1? 5. Quem é X? 5. X5 é, ó, 1, 2, 3, 4, 5. X1, X2, X3, X4, X5, é 23. Né? Menos X de IP, que é X de 4.
20. 23 menos 20. É só fazer essa continha aqui. Então vai dar quanto a mediana aqui? 21,5. Tá? Que nada mais é, se você olhar a olho nu aqui, você vai ver que 4 tá para cá, 4 tá para cá, né? Como é par, eu não tenho um número aqui no meio. Então é a média desses dois. Dá 21,5. Tá? Então isso funciona para todos os outros. Aqui eu mostro em um caso em que a distribuição de frequência está em classes, né? Lembra lá? Imagina que eu distribuo isso aqui assim, ó. Eu não quero calcular a mediana de um conjunto de números, mas eu quero calcular a mediana disso aqui, ó, das classes. Que é a mediana aqui? Baseada nesse grupo de classes. Quando eu tenho duas notas nesse intervalo, duas notas nesse intervalo, duas notas nesse intervalo, 8 notas nesse intervalo e 6 notas nesse intervalo. Veja que aqui eu perdi informação. Eu não sei se essas duas notas foram 0 e 0, 0 e 1, 0 e 1,5, 0 e 1,9, não sei. Eu sei que eu tenho duas notas nesse intervalo. Então, quando eu tenho essa estrutura de classes, aí eu tenho outra ideia de calcular aqui, ó, a mediana. E aí é simples. P você já sabe quem é. F de AI, tá tudo na tabela, é só substituir, ó. F de AI menos 1. Você pega o AI e diminui 1. Aí é isso aqui, ó. Aí aqui, ó. AJ, né, no caso. Tá vendo? Então, se é o índice 1, quanto é? É 2. F de A2, né? O segundo elemento, a segunda classe, 4. Depois 6, depois 14, depois 20. Então, é simplesmente conta que você vai fazer aqui se você quiser saber em algum momento a mediana, calcular. Isso aí, se por exemplo você vai se vir, vou ser bem sincero, para a vida real de análise de dados a gente não utiliza, mas utiliza porque a ferramenta já faz esse cálculo para a gente, né? Mas digamos que se você for falar de concurso público vai ser útil, né? Essa parte aí você estudar e saber. Beleza? Então é só substituir. F de AI menos 1. Digamos que o I aqui é 1, né? Então é F de A1 menos 1. Quem é A1 menos 1? Só vê lá o valor do valor acumulado e retirar 1. I menos 1 aqui, tá? Se você está com, por exemplo, aqui tem outra fórmula, já é outra fórmula para você calcular. Ó. O P é calculado pelo N, que é a quantidade de elementos, dividido por 4 vezes K. Sendo K é a quantidade para a determinação do quartil. É tanto que se você for usar aqui a mediana, você vai usar K igual a 2, né? Que é o Q2. Aqui, se você for calcular, por exemplo, para DCIS, você divide por 10. E aqui para percentis. Se você observar, é a mesma coisa praticamente, porque a mediana, como é 50%, você multiplica por 0,5, né? Não muda quase nada. Que é a mesma coisa de dividir por 2. Beleza? Então assim, essa parte aqui não se preocupe quanto a fundamentos e análise de dados. Só se você for estudar, ter uma prova do tipo. Beleza? Então assim, medidas de separatrizes é importante quando você quer separar, como o próprio nome diz, o conjunto de dados em partes. E aí a quantidade de partes é você que vai definir. Né? Indo aqui para o Jamove, eu vou abrir aqui o Jamove. Vou ter que mudar a apresentação, né? Quando você vem aqui no Jamove, eu vou abrir aqui uma biblioteca de dados dele mesmo. Deixa eu ver. Isso aqui.
essa base de dados dele, né? Eu vou explorar ela, vou em estatística descritiva. Então, por exemplo, essa variável aqui, ó, len, eu venho aqui em dados, eu volto para aquela área, né? Essa variável aqui, len, ela é uma variável contínua decimal, essa sup nominal e essa dose nominal também e é inteira, né? Interessante que ela é nominal aqui, ó. Então essa len eu posso analisar o que eu queria, né? Eu venho aqui em exploração, aqui, ó, len, jogo ela para variáveis, ele já começa a analisar. Eu venho aqui nessa aba de estatísticas e marco o que eu quero. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em percentis e ele já me calcula quem é o percentil 25, que é o primeiro quartil, o 50 e o 75. Ele já me dá aqui os valores. Ó. Ele está me dizendo que 25% dos dados estão abaixo de 13.1, que 50% dos dados estão abaixo de 19.3 e que 75% dos dados estão abaixo de 25.3. Se você olhar a mediana, tem o mesmo valor do 50% percentil, né, que é o Q2. Ele traz valor máximo, mínimo. Moda não faz sentido aqui. Soma todos os valores. Volta aqui para dados. Tá? Só para mostrar a você. Você pode calcular isso também no Excel, tá? Tem função no Excel para calcular mediana, calcular média, calcular quartil. Por exemplo, esse conjunto de dados que eu tinha feito até ontem aqui, ó, de A1 até A1000, você tem a função da mediana essa, já tinha visto. Pode calcular aqui de A1 até A1000, mediana. Quartil, você tem o... Eu uso geralmente... Tem essa antiga função aqui, né? Do Excel 2007. Mas aqui eu retorno o quartil do conjunto de dados com base nos valores de percentil de 0.1, de 0 até 1, né? E aqui, no caso, eu retorno o quartil do conjunto de dados com base nos valores de percentil. Ah, aqui exclusive e inclusive o valor. Geralmente eu uso esse. A1, A1000. Valor mínimo, 0. Primeiro quartil, você pode botar 1. Valor mediano, terceiro e valor máximo. Então aqui, ó. Errei, né? Eu teria que botar aqui um valor 23,80. Isso aqui é Q1. Né? Simples de calcular o quartil. Se você calcular aqui, por exemplo, primeiro igual quartile A1 até A1000, vai dar exatamente a mediana. Perfeito? Mesmo valor da mediana. Q3, você vai botar A1 até A1000, 3. Os demais valores você vai dizer que você também termina podendo calcular o mínimo e o máximo aqui, né? O mínimo e o máximo. Aí nesse caso a gente utiliza funções como valor máximo e valor mínimo. São valores... São valores que a gente chama, né, descritivos, né, que resumem o conjunto de dados. Agora, conceitos de medida de dispersão. Né? As medidas de dispersão, a gente saiu das medidas separatrizes,
Vamos estudar as medidas de dispersão. A medida de dispersão já está dizendo, no teu conjunto de dados, como é que ele está? Ele está muito concentrado. Olha para cá. Ele está muito concentrado, os dados próximos um do outro, ou ele está espalhado. Então é isso que as medidas de dispersão vão te dizer, e elas são fundamentais para você poder tomar decisões. Né? Por exemplo, um conjunto de dados muito espalhado, um conjunto de dados que está tendo, digamos, valores discrepantes demais, valores que não estão ali centralizados em uma área, importante que você tenha cuidado nas decisões que você vai tomar. Por exemplo, é calcular uma média, né, e dizer que ali é a média do teu conjunto de dados. Né? Porque, neste caso, sempre que calcular a média, na verdade não só neste caso, mas sempre que você for calcular a média, calcula também o desvio padrão. Média sem desvio padrão é comer cuscuz sem ovo. Olha, a comparação foi boa, né? Comer cuscuz e não botar ovo é comer feijão sem arroz. Tá entendendo? Não combina. Tirou a média, calcula o desvio padrão. Beleza? Então, esses valores vão indicar se os dados estão mais próximos ou não um do outro. Né? O valor da medida vai aumentar se a dispersão aumentar. Beleza? Então, algumas medidas de dispersão. A amplitude total, que nada mais é do que você subtrair o valor máximo do valor mínimo. A amplitude interquartílica, que nada mais é do que você diminuir o Q3 do Q1. Aí você já começa a entender que eu preciso compreender o que é Q3 e o que é Q1. Então, quando eu estou aqui, nada mais é do que eu diminuir o valor daqui menos o valor daqui. Então, se esse valor é pequeno, isso quer dizer o quê? Se essa distância aqui é pequena, isso quer dizer que os dados estão muito concentrados aqui e poucos dispersos. Se esse valor é grande, quer dizer o quê? Quanto maior esse valor, que os dados estão muito dispersos. Estão mais dispersos, tá? Tem também a semi-interquartílica, que é a metade da quartílica. E aí eu tenho um desvio médio. O desvio médio nada mais é do que a diferença de cada valor para a média. Né? E aí aquele cuidado que eu falei com você, sempre, a gente vai discutir isso melhor lá no último módulo. Né? Vou trazer umas aulas ainda de estatística inferencial para vocês aí, tá? Então, vai ter umas aulas de amostragem mais elaboradas, de análise de correlação, de intervalo de confiança, né, de distribuição normal. Vamos falar pelo menos desses assuntos aí para você não passar batido, né? Então, esse desvio médio nada mais é do que a diferença entre cada valor observado e a média. Né? Se você tem a média da população, é menos isso aqui. Se você tem a média das amostras, você usa dessa forma, né? Um xizinho com a barra. O que é que vai acontecer se a gente somar todos esses valores? Vai zerar. Né? Então essa medida não mede o que? A variabilidade dos dados. Considerando-as que em módulo, isso aí vai ser resolvido, né? E aí você vai ter o desvio médio. A gente já tinha dito, né? Se você pegar cada elemento do conjunto de dados e subtrair da média daquele conjunto de dados e depois somar todos esses resultados, o resultado final é zero. Então não faz sentido eu calcular o desvio médio assim. Então o que é que eu faço? O desvio médio, eu tiro o módulo, eu verifico o módulo, eu pego cada elemento. Isso aqui significa o que? Esse sinalzinho de soma. Isso é uma iteração que vai sendo somada, ou seja, eu pego o primeiro elemento do conjunto, subtraio da média e verifico o módulo. Né? Se for positivo, é o próprio valor. Se for negativo, é o valor sendo positivo. Né? Então, por exemplo, se der 1 menos 8, vai dar menos 7, vai dar 7. Se der 8 menos 1, vai dar 7, vai dar 7. Então, cada resultado desse você vai somando, isso é o símbolo de soma.
depois você divide pela quantidade de elementos. Isso é o desvio médio. É também uma medida de dispersão. A variância, para você também evitar esse problema de somar toda a diferença, perceba que isso é a mesma coisa do anterior, só que com a diferença. Ao invés de eu tirar o módulo, verificar o módulo, para fugir do negativo, fugir dessa propriedade da média que vai zerar, né, quando eu somar tudo, porque senão isso aqui ia dar zero, ao invés de eu verificar o módulo, o que é que eu faço? Eu elevo o quadrado, dá no mesmo. Né? Se o resultado aqui der 1, 1 ao quadrado é 1. Se der menos 1, vira positivo. Então, quando eu somar tudo isso, sempre vai dar positivo o resultado e não vai dar mais um valor zero. Né? A diferença é que ali eu tiro o módulo no desvio médio e na variância eu elevo o quadrado. Né? E uma diferença é que na variância, quando eu tenho um conjunto de dados amostral, eu diminuo por n-1. Quando eu tenho um conjunto de dados populacional, eu divido por n-1. E quando eu tenho um conjunto de dados populacional, eu divido por n. É por isso, por causa dessas fórmulas aqui, eu não tenho como eu falar, por exemplo, de desvio padrão e de variância e de tudo isso, sem falar do que é a amostra, do que é a população, pelo menos um conceito. Por isso que esses conceitos estão aqui, apesar de serem mais relacionados com estatística inferencial. Mas por quê? Porque eu preciso dizer a você que, ora, a sua fórmula vai ser essa, porque isso aqui chama-se variância amostral, e ora vai ser essa. Isso aqui é variância populacional. Veja que aqui eu estou dividindo por n-1. Então a variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média, dividido pelo tamanho do conjunto da população, ou subtraído de 1, no caso de amostra. E aí, quando eu estou falando de amostra, eu uso o S ao quadrado, aqui, esse Szinho ao quadrado. Né? E o população, eu vou usar a sigma ao quadrado, aqui, a variância, a letra grega, né? Que vai representar a população. Veja que aqui eu também tenho uma fórmula para calcular a variância em tabela de frequência, tá? Eu vou realizar esse xi aqui, é o menos o x barra, cada ponto médio aqui, menos a média, também elevado ao quadrado, multiplicado pelaquela frequência pela frequência daquela classe, né? Você pode encontrar esses valores aqui. Se você consegue fazer isso olhando para cá. Multiplicado por esse valor aqui, ó. Frequência absoluta, tá? Só olhar a letrinha que está aqui, ó. É o Fzinho maior. Mas, repito, isso aí é quando você vai calcular em variância, desvio padrão em um conjunto de dados distribuído em classes, né? Onde eu tinha um conjunto de dados e distribuir lá a frequência em classes. Né? Normalmente você vai usar isso aqui. Na verdade, quem vai fazer isso, mais uma vez, a ferramenta. Né? Por exemplo, aqui, ele já me calculou o desvio padrão e deu 7,65. No caso, eu quero a variância, né? Estou mostrando para você a variância. A variância deu 58,5. E aí uma característica importante aqui da variância é o quê? Que se você olhar o valor da variância, 58,5. Aí tu olha para a média, 18. Tu olha para a mediana, 19. Aí tu olha para o valor mínimo, o valor máximo, por exemplo, deu 33. Aí tu olha para a variância, dá 58. Ou seja, você tem a variância é um valor que ele está em outra escala. Mas por que está em outra escala? Porque você elevou ao quadrado. Então o que é que a gente faz para resolver esse problema, basicamente? Calcula a raiz quadrada. Então, o que eu elevo ao quadrado, se eu calcular a raiz quadrada, vai voltar para a escala anterior. Então, por isso que normalmente a gente tem um desvio padrão calculado e é utilizado normalmente o desvio padrão como referência para a média. Então, aqui você tem uma média de 18,8 e um desvio padrão de 7,65. Então, você já tem uma variação aí que você pode dizer de um desvio padrão. Se esses dados, lá na frente, quando a gente estudar a distribuição normal, você vai entender melhor. Ou revisar a distribuição normal, né? Você vai entender melhor que se eu somar a média com o desvio padrão e subtrair a média do desvio padrão
em uma distribuição normal, eu vou ter uma estimativa de percentual de concentração do conjunto de dados. Eu vou ter ali dizendo que tantos, em média, existe uma estimativa, vamos falar assim, de que tantos por cento dos dados estão, eu vou até somar aqui, eu não vou falar agora porque não é o assunto, mas você vai poder dizer que, ó, 18.8 mais 7.65. Vocês vão 26,5, né? 26.45, 18.8 menos 7.65, 11. Então você vai dizer que 11,15 até 26,45. Pronto. Você vai dizer que um certo percentual dos dados está de 11,15 a 26,45. E que percentual é esse? É o percentual que vai englobar um desvio padrão a mais ou um desvio padrão a menos. Perceba que esse desvio padrão, ele está um pouco ainda... esse conjunto de dados está disperso. O desvio padrão foi consideravelmente aqui alto, ao meu ponto de vista, tá? Não foi tão alto, mas foi alto. Porque se você olhar, o valor máximo é 33,9. Com um desvio padrão, você está em 26,45. Se eu botar dois desvios padrão aqui, vai dar 26,45 mais 7,65. 26,45 mais 7, já vai passar do valor máximo, né? E aí, normalmente, provavelmente, essa não é uma distribuição. Deixa eu ver aqui. Era esperado. Não era uma distribuição aqui normal. Ou pelo menos aparentemente normal. Pode até ser. Deixa eu só fazer um teste aqui. P de Shapiro, que é? Deu acima de 0,05. Né? Mas precisa ser melhor analisado aí. Para ver se eu poderia considerar como uma distribuição normal. Mas nesse caso aqui, de toda forma, o desvio padrão foi um pouco alto, tá? Os dados estão um pouco dispersos, esses dados aqui. Se eu olhar aqui, ó, de 20, valor mínimo 4, valor máximo 33. A depender do negócio, como eu não entendo, na verdade, do negócio aqui, que é uma base de dados relacionada com odontologia, se eu não me engano, eu prefiro nem fazer comentários, né? Para não falar besteira. Mas o que você precisa compreender aqui é o significado aqui do desvio padrão. Quanto maior este número, né, mais disperso, né? Então aqui no Excel você pode vir aqui, ó, você tem o desvio PAD, tem o desvio médio e tem o desvio padrão. Esse aqui não é desvio padrão, esse aqui é o desvio médio, tá? Desvio padrão da amostra e desvio padrão da população. Desvio padrão da amostra eu vou dividir por n menos 1, né? Aí eu vou dizer, isso aqui que eu tenho é amostra ou população? Você vai dizer de onde? De A1 a 1000. Né? Então aqui é o desvio padrão da amostra. Se eu calcular aqui o desvio PAD da população, veja que deu um pouquinho menor. Por quê? Porque foi dividido por n, e aqui por n menos 1, né? E quanto maior aí, no caso, o denominador, menor vai ser o resultado, né? Que é o caso aqui, desvio padrão. Aí você vai dizer, tá, Tiago, e aí tu vai usar qual? Depende, esse conjunto de dados é o que para você? É a sua população, você coletou todos os dados do seu problema, possíveis, você tem os dados da sua população, você tem os dados de uma amostra da sua população. Aí vai depender do seu problema, do seu trabalho, né? Da sua pesquisa, do seu estudo, o que é que você está fazendo.
Aí alguns exemplos de como a medida de dispersão influencia, gente. Veja só, você tem aqui um conjunto de dados ó, que tem a mesma média, tem a mesma mediana, tá? Mas olha a distribuição. Aqui eu tenho notoriamente o que a gente chama de uma distribuição assim, mais ou menos, normal, tá? Onde você vê aqui que esse conjunto de dados é totalmente simétrico, né? Simétrico por quê? Se você olhar aqui, dividir, fizer uma dobra aqui, né? O lado de cá é na realidade idêntico ao de lá, né? Isso aqui foi propositalmente. Mas aí você tem um conjunto de dados aqui, ó, que é totalmente uniforme. E aí, ó, mesma média, mesma mediana, desvio padrão totalmente diferente. Né? O desvio padrão aqui vai ser bem mais baixo. Claro, como a quantidade de dados aqui é pequena, não dá para falar muito, né? E outros valores também, como por exemplo a amplitude, aqui é 4, aqui é 2. Né? O desvio padrão aqui é menor, por isso que há menos variação de dados. Desvio padrão maior, há mais variação nos valores dos dados. Tá? Mas você tem mesma média, inclusive mesma mediana. Então veja bem quando você vai usar essas medidas descritivas de uma vez por todas. O pessoal diz, é melhor usar média ou mediana. Vai depender do contexto, você tem muitos dados discrepantes, é melhor usar a mediana. Mas então eu vou usar sempre a mediana. Não, mas a média é uma tendência central. A mediana eu enxergo como a própria centralidade. Usa os dois. Qual o problema? Usa os dois. É um clique lá no sistema, né, na ferramenta. Você vai analisar melhor. Se eu tenho uma média, inclusive, muito próxima à mediana, é o caso aqui, ó, é sinal de que você tem provavelmente ali uma distribuição tendenciosamente normal. É o caso aqui também, ó. Média e mediana bem próximos, né? Eu não tinha nem observado isso. Por isso que, inclusive, o Shapiro-Wilk aqui, ele deu, eu não vou explicar o que seria isso, lá na aula de distribuição de dados, no módulo 5, eu explico isso melhor, mas esse valor aqui, ele já está me dizendo que isso tem uma distribuição normal, porque ele deu acima de 0,05, que é um valor padrão do P, né? Tudo isso a gente vai estudar depois, tá? Umas 2 aulas vão ser suficientes para que eu possa passar esses conceitos para vocês. Tá? São importantes para a sua análise. Aí aqui vários exemplos, né? E você calculando média, mesma média, né? Aqui eu tenho um desvio padrão totalmente diferente, né? Aqui é a mesma média, esse conjunto de dados A, o resultado deu 0, aqui deu 4 e aqui deu 5,48. Ou seja, aqui eu não tenho variação, por isso que deu 0. Deu 0 porque a variância deu 0, né? Variância de variação. Aqui eu tenho uma certa variação, a variância deu 16, o desvio padrão 4. A minha variação aqui já é maior. Né? Tem um número 0 aqui, tem um 2, 2, 2, menos 3, menos 3. Ó, ele já dá um pulo de 2 para menos 3, né? Aqui eu sou mais concentrado, então por isso que a variação deu maior. E aí, ó, deixa eu olhar aqui. O coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão relativa, né? Que vai ser exatamente a razão entre o desvio padrão e a média, certo? Essa medida é interessante para você olhar se aquele conjunto de dados é homogêneo, mas existe um conceito na estatística também que a gente calcula, que é a homostese. Rapaz, eu vou ter que escrever aqui. Peraí. Que não é o que a gente está falando aqui no momento, tá? Homocedasticidade. Eita, homocedasticidade. Que é outro conceito, né? Que é em relação à variância. Que a gente vai estudar também mais no módulo 5. É só conceituar ele, na verdade, no módulo 5. Mas aqui eu estou falando da homogeneidade. É outra coisa, para não confundir, tá? Então, se a média é uma boa medida para representar esses dados ou não. Então, conjunto com unidades de medidas distintas, né? Então, porque entenda, você vai avaliar 2 médias. Mas os 2 conjuntos são conjuntos com unidades de medidas distintas. Eu não posso comparar isso. Né? Eu estou calculando a média de um conjunto de dados que vai de 0 a 10 e o outro que vai de 0 a 100. Eu não posso comparar essas médias, né? Então,
Se eu quiser comparar, é melhor que eu utilize o quê? O coeficiente de variação. Porque o coeficiente de variação vai usar a média e o desvio padrão daquele conjunto de dados. Então, se eu quero, por exemplo, verificar, esse conjunto de dados aqui, tem uma variação maior do que esse outro, aí eu pego lá. Esse conjunto de dados aqui vai de 0 a 10, a variação deu 1,5. Esse conjunto de dados aqui vai de 0 a 100, a variação deu 30 ou deu 15. A variação desse aqui é maior. Claro, você tem um conjunto de dados, tá, que tem valores que vai de 0 a 100. O valor mínimo e o valor máximo é bem diferente do outro que vai de 0 a 10. Então eu não posso, de certa forma, nem comparar esses dois conjuntos de dados, porque é óbvio que o outro vai ser mais disperso, muito provavelmente vai ser mais disperso. Então, se eu quero comparar, digamos assim, esses dois conjuntos de dados vamos falar, a dispersão, mas de maneira proporcional, vamos imaginar dessa maneira, eu poderia comparar os coeficientes de variação, que nada mais é do que dividir o valor desse desvio padrão pela média desses dados. Né? Então, uma desvantagem é quando a média é muito próximo de zero, porque se a média for próximo de zero, né, esse valor aqui, na verdade, se a média for zero, ele não pode ser calculado, mas se for próximo de zero, vai influenciar muito no coeficiente de variação. Quanto menor a média aqui embaixo, maior vai ser o coeficiente de variação. Tá? Mas, de maneira geral, o coeficiente de variação superior a 50%, né, 0,5, sugere que os dados têm uma alta dispersão e indica que os dados são heterogêneos. Bem, você pode usar esse conceito, você pode usar essa ideia, né, para classificar um conjunto de dados como homogêneo ou heterogêneo. Eu quero analisar dados para um estudo de pesquisa meu, mas eu quero garantir que esses dados, eu só vou analisar dados que tenham uma homogeneidade boa. E como é que eu vou definir isso? Eu vou calcular o coeficiente de variação desses dados e vou dizer que só vou considerar o conjunto de dados que tem um coeficiente de variação abaixo de 0,5. Pronto. Porque ali você caracterizou os bancos de dados ou as variáveis que você iria analisar, né, para o seu estudo, para a sua pesquisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o coeficiente de variação, muitas vezes, ele não é utilizado. Tá? Eu vou até marcar essas dispersões aqui, amplitude, né? Ele já calcula o intervalo interquartílico, aqui a simetria aí, vou tirar esse. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, desvio padrão 7,65 e média 18,8. 7,65, 18,8. Deu abaixo de 0,5, né? Então eu poderia dizer que ele está ainda homogêneo. Esses dados têm uma certa homogeneidade, né? Então, quando você tem um coeficiente de variação muito heterogêneo, muito alto, aí você pode optar pela mediana, né? Ou, a depender do problema, pela moda. Então, assim, sempre eu devo usar a média, sempre eu devo usar a mediana, sempre. Eu, Thiago, gosto sempre de usar todos os valores. Então, eu gosto de utilizar a mediana, eu gosto de utilizar a média, eu gosto de usar o desvio padrão. Agora, nada me impede de calcular também o coeficiente de variação. E aí, por exemplo, nesse caso aqui no Excel, eu poderia botar coeficiente, você vê, né? Coeficiente de variação seria igual a quem? O desvio padrão, vou botar da amostra dividido pela média. Eu nem calculei a média, né? Que coisa, rapaz. Média é igual média de A1 até A1000. Então é esse dividido por esse. Olha esse, ó. Já deu um coeficiente de variação acima de 0,5, esse conjunto de dados. Então eu poderia usar, olhar bem para a mediana. Mas se você observar aqui, ó, média e mediana bem próximos, 4.882, 4.890. Né? Com certeza esse conjunto de dados aqui
era o que eu já tinha feito isso, né? Ontem. Ele é bem uniforme, esse conjunto de dados eu tinha feito de forma aleatória, era esperado isso, na verdade, né? É esperado. Tá? Você tem aqui uma média bem próxima da mediana. Eu vou até... Eu acho que eu tinha usado ele ontem, não foi? Substituir tudo. Crescimento dos dentes. Deixa eu abrir aqui uma... Apagar essas variáveis. Deixar isso aqui como um contínuo. Contínuo inteiro mesmo. Só para fazer um teste aqui, ó. 1000 elementos. Os quartis que a gente calculou lá. Média 483, ó, mediana 4891. Variância, amplitude. Variância está bem alta, né? Mas desvio padrão tá aqui, ó. 2892, né? E aí o que eu queria calcular só esse cara aqui, ó. Shapiro-Wilk abaixo de 0.01. Então, por ser uma distribuição totalmente quase que uniforme, né? Você não tem aqui uma distribuição normal. Como a gente pode ver aqui, o valor do P é 0,01. E inclusive, isso é interessante, porque eu tinha feito um comentário, né? E o comentário que eu fiz é verdade, de que quando você tem a média e a mediana muito próximas, é uma indicação de que você deve ter ali uma distribuição normal. Porque em uma distribuição normal acontece isso. E a gente vai comentar melhor o que é distribuição, apesar de já ter tido a aula de distribuição normal, mas a gente vai revisar, né? Só que acontece que aqui acontece isso, né? Eu tenho a mediana e a média bem próximas e eu não tenho uma distribuição normal. Mas é porque essa característica da média e da mediana serem próximas não acontece só em distribuição normal, entendeu? Essa aqui eu tenho uma distribuição mais uniforme. Então, acontece isso também. A média e a mediana serem próximas, inclusive mais próximas ainda. Né? Eu poderia mostrar aqui um exemplo de distribuição mais normal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma. Seria um gráfico aqui. Pronto. Só para deixar mais claro do que seria uma distribuição normal. Eu vou dar um 2 aqui. Desenhando a distribuição normal para você. Propositalmente normal, né? Aqui eu... Pronto, aqui já dá. Então aqui eu estou tendo uma distribuição tendenciosamente normal. Essa é a ideia de distribuição normal. Beleza? A diferença de uma distribuição é essa escadinha que sobe e que desce, esse dado simétrico. Eu poderia ter situações, e aí eu vou mostrar agora para vocês. Beleza? Aqui coeficiente de variação, né? E ter esses gráficos aqui, ó. E aí agora a gente vai falar de assimetria.
que vai indicar o quê? Tá gravando? Vai indicar o quê? A forma da distribuição dos dados. Eu posso ter aqui ó, um conjunto de dados que ele está mais à direita, um mais central ou um mais concentrado com valores menores. Né? Então, para cada uma dessas aqui eu tenho um nome. Né? Essa a gente chama de assimétrica, de simétrica, desculpa, porque ela divide, né? Ela é simétrica os dois lados. Essas duas são assimétricas. Né? Eu tenho uma assimétrica negativa e tenho a positiva. Normalmente, quando eu tenho dados aqui como esse, deixa eu ver se esse aumenta esse gráfico aqui para você enxergar. Observa que a média nesse primeiro aqui, ó, tá menor do que a mediana. Por quê? Porque a mediana é de fato onde os dados estão divididos, né, ao meio, é de fato o centro do conjunto de dados. E a média, ela é puxada, ela é enviesada por esses valores menores. Porque se você não tem esses valores menores aqui, o que é que aconteceria com esse gráfico? Ele iria ficar parecido mais com esse. Né? E aí a média iria subir. A mediana também, e eles iriam ficar aqui perto de onde está a moda. Então, numa distribuição desse tipo, normalmente a média é menor. Enquanto na simétrica, que é aquela que tem uma distribuição, como a gente vai ver, normal, a média e a mediana tem valores próximos ou idênticos, né, e tudo mais. E nessa daqui a média é puxada por essa cauda aqui, os valores que estão na cauda, né? Os valores que não estão na concentração maior dos dados. Então esses valores discrepantes aqui, eles puxam a média. Por isso que quando eu tenho dados discrepantes demais, quando eu tenho essa cauda aqui muito longa, o desvio padrão costuma ser mais disperso, né, ser maior. E aí eu vou calcular o coeficiente de variação. Se o desvio padrão é alto, o coeficiente de variação vai ser alto. Né? O problema apenas do coeficiente de variação que a gente tem que ter cuidado quando for usar é que quando eu tenho valores de média muito pequeno, eu tenho um coeficiente de variação que vai aumentar e aí isso pode me dar a ideia de que aqueles dados estão bem dispersos. Né? Aí tem que ter cuidado quanto a isso. Né? Mas se é um conjunto de dados que são valores altos, né? O coeficiente de variação pode ser bem utilizado. Então eu tenho a simetria negativa, que é esse caso aqui, e a simetria positiva, tá? Que é esse caso aqui. Então eu tenho também a medida de kurtose. Esse valor, tá? Só esquecendo de dizer, esse valor é facilmente calculado, né? A simetria é facilmente calculada. E também o de kurtose. Agora, o que é a kurtose? A kurtose é esse achatamento aqui, ó, da curva. Quanto a curva mais baixa, a gente tem nomes para essas curvas, tá? Mais uma vez, isso aqui só é interessante, de fato, se você for fazer algum concurso, alguma coisa que cobre isso para você. Mas para o curso de fundamentos, você precisa entender o que é a kurtose. É simplesmente que vai medir o grau de achatamento. Então, quando você calcula a kurtose, por exemplo, desse conjunto de dados aqui, kurtose e assimetria. Quando você calcula a kurtose, você vai saber kurtose e assimetria. Cadê? O grau de achatamento da curva. Por exemplo, essa daqui, eu vou botar um histograma aqui para ver esses dados. Vou botar a densidade para eu ver. Aí eu vou olhar essa. Pronto. Olha o valor aqui da kurtose. Menos 1,23. Olha nesse. Kurtose menos 0,55. Né? Então, todas as duas, por ter um valor de kurtose abaixo desse valor, são mais altas. Você pode até perceber, elas são caracterizadas como leptocurto. Que aqui está perfeito, né, gente? Aqui o exemplo é perfeito. Mas, na verdade, não são perfeitos, né? Normalmente a gente utiliza isso quando é uma distribuição normal,
Mas de todo jeito você vê que nesse conjunto de dados aqui que é mais uniforme, né, a curva ela é bem, né, mais alta lá. O achatamento da curva, né? Aqui o achatamento já está maior, né? É tanto que o valor deu maior. É menos 0,95. E aqui deu menos 1,23. Ou seja, aqui deu menor, né, o resultado. Esses exemplos de fato não são os melhores exemplos para analisar kurtose, porque geralmente a gente analisa com a distribuição normal, né? Ou aproximadamente normal. Beleza? Mas de toda forma, para você entender o que é kurtose, achatamento da curva e assimetria indica o quê? A forma como a distribuição dos dados estão. Estão concentrados, estão mais assim, mais para cá. Então, por exemplo, se você te perguntasse, se eu pegasse os salários das pessoas de uma empresa e perguntasse, esses salários, tu acredita que vão estar parecidos com essa, com essa ou com essa? Com certeza essa daqui. Por quê? Porque a maior parte dos salários vão ser valores menores. E alguns salários com valores maiores. Geralmente a distribuição de salários, ela tem essa distribuição aqui. Para finalizar, o diagrama de caixa, né, ou o velho Block's Plot, que é uma análise gráfica de 5 medidas. Aquelas medidas que a gente estudou. Mediana, primeiro, quartil, terceiro, quartil, valor máximo, e valor mínimo. Então ele nos dá uma ideia de posição, né, onde os dados estão posicionados, onde a mediana se posiciona, de dispersão. Se essa caixinha aqui é muito fechada, a dispersão é pequena. Se a caixinha é muito aberta, a dispersão é maior. De assimetria, né? Essa linha aqui do meio ele vai dizer que é o valor, onde está a mediana. Então, se essa mediana está muito para cá, isso quer dizer o quê? Que a maior parte dos dados estão concentradas aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho a quantidade de dados que eu tenho aqui nesse lado é a mesma quantidade de dados que eu tenho aqui desse lado. A mediana diz que daqui para até aqui é a mesma quantidade de dados daqui até aqui. Né? Então, daqui até aqui é o Q1, a diferença de Q2 para Q1, esse pedacinho aqui é o Q1, essa linha aqui é o Q3, e essa linha aqui é a mediana, que é o Q2. A quantidade de dados entre Q1 e mediana é a mesma quantidade de dados entre mediana e Q3. Mas veja, nesse exemplo, eu não preciso olhar para os dados, eu não preciso ver os dados. Eu olhando para esse gráfico eu já sei. Veja, nesse exemplo, que esse espaço é bem maior do que esse. Então eu tenho a mesma quantidade de dados para encaixar aqui nesse espaçozinho e a mesma quantidade de dados para encaixar aqui nesse espaçozão. Onde é que os dados vão estar mais concentrados? Aqui. Então eu vou ter um gráfico provavelmente mais parecido com esse. Mais concentrado em valores menores. Tá? Então veja que esse camarada me diz muita coisa. Me diz, inclusive, que de Q3 até um limite superior aí, que eu não sei ainda o que é, mas um certo limite superior, olha o tamanho dessa linha, né? Tá bem, uma cauda bem grande, né? Então a posição central é dada pela mediana. Então a posição central é essa daqui, ó, a mediana. E a dispersão pelo desvio interquartílico. O que é o desvio interquartílico? Q3 menos Q1. É o tamanho da caixa aqui, ó. Então se essa caixa também for muito grande, os dados estão muito dispersos. Né? As posições de Q1, Q2 e Q3 dão o quê? Dão uma noção da simetria da distribuição, que é o que eu acabei de falar. Então o comprimento da cauda são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores atípicos. Né? Então tem alguns valores fora aqui atípicos. Né? Se eu tivesse algum valor passando dessa linha aqui, a gente chama de outlier, a gente chama de um ponto que está fora do padrão daquele conjunto de dados. Então, às vezes, quando você quer avaliar, será que nesse meu conjunto de dados tem alguém fora da curva? Tem alguém bem outlier? Imagina que tu faz uma avaliação para 50 alunos e a nota dos alunos ali deu 52, a média. Ou seja, e teve muita gente que trocou 4, 3, 5, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. A maior nota foi um 7.
e ficou ali variando entre 3 e 7, e a média deu 52. Mas no meio da turma, teve 2,10. Quando tu joga esses dados aqui num gráfico desse, um diagrama desse, que eu não chama nem muito gráfico, chama de diagrama, né? Esse diagrama aqui de análise de dados, que é muito importante, assim como o histograma, o diagrama de caixa é uma outra ferramenta, outro recurso que a gente tem para analisar uma variável, né? Para explorar uma variável, para entender aquela variável, para tirar insights, tirar conhecimento daquela variável. Né? Muito importante, esses dois. Histograma, para analisar a simetria, a distribuição dos dados, se tem simetria, se não tem. Né? Isso é explorar os dados. Explora, faz esses gráficos. Tira média, mediana, exploração, isso aqui. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer é explorar, entender teus dados. Como teus dados estão distribuídos. Se não sabe o que é chapiruíco, não mexe. Mas tu sabe o que é isso aqui? Então bota, vai analisando. Coloca aqui, ó, box plot. Bem distribuídozinho, né? Por isso que aqui, ó, não foi nesse não, nesse aqui. É esse. Bem distribuídozinho também, tá vendo? Ó? E aí por isso que você viu até uma distribuição normal, mais tendenciosamente normal. Né? A mediana aqui, né? Limite superior, limite inferior. E cuidado, aí eu vou explicar para vocês. Esse limite superior e inferior, existe uma fórmula bem simples para calcular ele, tá? As ferramentas calculam. Você tem aqui no material essa fórmula aqui, ó, limite superior, que nada mais é do que o valor de Q3 mais 1,5 vezes dQ, né? Que é essa diferença aqui interquartílica. Você não vai precisar calcular isso. E o limite inferior é Q1 menos esse mesmo valor aqui. Tá? Então, um outlier, vou até botar em itálico aqui, deixa assim mesmo. É um ponto discrepante. Ou um ponto discrepante é um valor que se localiza distante de quase todos os outros pontos da distribuição. Certo? Esses dois pontinhos aqui seriam outliers. Então aqui eu tenho um exemplo. Não preciso eu me preocupar em fazer esse cálculo. Né? Preciso entender. Essa linha aqui de cima e essa linha de baixo são os limites superiores e inferiores. Não necessariamente é o maior valor, não vai ser necessariamente o maior valor do conjunto de dados, muito menos o menor, até porque eu posso ter valores discrepantes, são os limites. Tá? E não necessariamente, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o limite inferior deu 12,125. E o limite superior 33,125. Só que você tem dois valores aqui, ó, 35 e 37, que estão acima do limite superior. Tá? Acima do limite superior. Então, por isso que eles estão aqui. Ó. Agora, cuidado. Se você chega aqui e diz, Tiago, então quer dizer que se eu botar o valor aqui 33, ele vai ficar aqui embaixo também. Não sei, porque vai ser calculado um novo Q1, um novo Q3, um novo intervalo interquartílico, um novo limite inferior, um novo limite superior. Né? Então você precisa entender como esse diagrama funciona. Tá? Então no conjunto de dados aí de idades, por exemplo, não temos idades inferiores a 12,125. Por isso que não tem ninguém aqui embaixo. Existem dois valores que são discrepantes, esses dois aqui. O intervalo interquartílico contém 50% dos dados, claro, porque 25% estão entre a linha da mediana e a linha do primeiro quartil, e os outros 25% estão entre a linha da mediana e a linha do terceiro quartil. Cada linha da cauda mais os valores discrepantes contém 25% restante da distribuição, né? Que é exatamente daqui para cima e daqui para baixo, acima de Q3 e acima de Q1. A distribuição das idades dos alunos apresenta assimetria positiva, ou seja, dispersam-se para valores maiores. Tá?
Ou seja, os valores assimétricos são maiores. Assimetria positiva. Tá? Os valores assimétricos são maiores. Esse aqui, né? Assimetria positiva. Ó. Assimétrica positiva. Os valores assimétricos, os concentrados estão aqui. Os valores mais distantes do normal estão mais para cá, são maiores. Né? Negativa, os valores mais assimétricos são menores. Tá? O gráfico box plot, ou diagrama de caixa, pode ser utilizado para fazer comparações entre várias distribuições. Está aqui um exemplo. Eu aqui calculei a idade das pessoas do sexo masculino e feminino. E olha o que eu encontrei. Eu vi que a média da idade das mulheres, esse aqui é a média, esse pontinho, tá? Ele aqui não sei se ele botou como média ou mediana esse ponto. Ele não distribuiu. Não estou lembrando agora de onde eu peguei esses dados. Mas, geralmente esse ponto é utilizado para média. As médias são diferentes, né? Não sei porque aqui eu não utilizei com o tracinho da mediana. Depois eu vou rever isso, tá? Mas você vê que as mulheres têm uma dispersão maior, olha o quadradinho aqui é maior, né? O intervalo interquartílico. A própria distribuição é maior. No entanto, é até difícil dizer isso, porque no entanto você tem dois homens aqui bem mais velhos, né? Aproximadamente 37 anos aqui, 35, 37 anos, nesse conjunto de dados. Tá? Então assim, você pode realizar comparações entre grupos, né? Usando esse, para verificar ali mediana, médias, quem é mais disperso, se a assimetria é a mesma. Tá? Então beleza, essa foi uma revisão, tentei, você viu que foi mais rápido, mas está gravada. Fecha o módulo 2, esses dois assuntos aqui são para o módulo 5, né? Eu passei para o módulo 5. Módulo 3 é visualização de dados, já tem a revisão. Próxima aula a gente vai para o módulo 4, que é a modelagem, a gente entender relação entre modelos, né? É um pouco mais fora da estatística, mais próximo à computação mesmo, mais próximo a entender como dados se relacionam de forma básica, né? Para eu poder mais na frente analisar dados relacionados, né? Por exemplo, vendas, se eu estou fazendo vendas e clientes, como é que eu relaciono as vendas que eu realizei na minha empresa e os clientes que compraram, né? Ou como é que eu relaciono as vendas com produtos, né? Produtos com clientes, né? Clientes com os produtos que certos clientes compram. Então, é uma modelagem básica, né? É uma revisão de modelagem básica, tá? Modelagem de dados relacionais, beleza? Então, por hoje é isso aí. Tranquilo? Deu um tempo bom, mais de 1 hora. Deixa eu ligar o áudio aqui. Se você teve alguma dúvida, pode perguntar agora, ou se tiver dúvida também, cara, vai lá no grupo do WhatsApp e joga lá. Tranquilo. Beleza? Valeu, um abraço. Poxa, tu pegou. Oi. Entrou no. Eu reparei negócio, eu até falei mais cedo que não tem comparado, que entrou na conta da minha esposa. Tá desde ontem, sempre tá no nome da tua esposa aí. Ih! Não parado, né? Eu sabia, deixei pra lá, sabia que era você. Não, mas tá bom. Parabéns aí por permanecer, né? Estamos revisando o curso, mas estamos aí, cara. E dúvidas, se você tiver, você bota lá no... Eu tô para receber a peça aí e vou levar pro rapaz para ver a prova. Eu vou colocar 2 atividades, tá? De simulado para esse modo para você responder. E se tiver dúvidas, vai lá no grupo e manda. E eu posso deixar aquele grupo sempre ativo, cara. Quem quiser permanecer ali tirando dúvidas, comentando sobre análise de dados, é interessante. A gente vai discutindo lá, tá? Próximos alunos, as próximas turmas, eu jogo lá. Tirar uma dúvida. Aquele curso de Excel que você fez no início do ano. Você está falando da certificação. Cara, eu vou ter uma reunião segunda-feira lá do trabalho, certo? Administrativa. Eu cobro toda semana. É um problema que a gente tem lá para gerar essas certificações. Teve umas questões também de eu vou até... Deixa eu finalizar lá para não ficar grande, tá?